Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Bandidos roubam fios de luz, causam incêndio e prejudicam a vida de milhares de motoristas, consumidores e comerciantes em Porto Alegre. Acidente com ônibus deixa pelo menos 15 pessoas feridas na região central do estado. Vaquinha da Fé. Sem dinheiro público, Igreja Católica mobiliza fiéis na internet para garantir procissão de navegantes na capital. Dupla 100%. Débora de Oliveira comenta as estreias de Grêmio e Inter no Gauchão 2019. Um gigantesco pé de manga chama a atenção de quem passa pelo centro histórico da capital. Você sabe os benefícios desta fruta deliciosa para a saúde? Não? Confira agora no SBT Rio Grande, segunda edição, que está entrando no ar. Foi liberado agora há pouco o cruzamento da rua Vicente da Fontoura com Felipe de Oliveira, no bairro Santa Cecília, aqui em Porto Alegre. Imagina o seguinte, gente, é um cruzamento movimentado, uma região movimentada de Porto Alegre. Desde a madrugada, o trânsito estava interrompido depois que o roubo de fios de energia elétrica causou um incêndio na fiação. Além dos motoristas, consumidores e comerciantes foram prejudicados pela ação dos bandidos. O fogo começou ainda durante a madrugada. As chamas atingiram os fios da rede elétrica e de cabos de telefonia e internet. A fiação derreteu e ficou espalhada no asfalto. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio em menos de 1 hora e impediu que as chamas chegassem aos prédios. Seu Paulo percebeu o risco do incêndio logo no começo. Isso deve ter começado o fogo, eu acredito, tipo 15 para 6. A gente sabe que está tendo roubo, mas não se conseguiu ainda assim identificar que tipo se é quadrilha, se é um individual, né? O morador de rua também, né? Os moradores do bairro Santa Cecília, na zona leste da capital, ouviram os barulhos da ação criminosa. E parecia assim alguém arrastando um container de plástico, uma coisa assim pesada, né? Não teve assim nenhum barulho de explosão, nem nada. A CE tem um orçamento anual de 30 milhões de reais para a substituição dos cabos de baixa tensão por uma tecnologia menos atraente para os criminosos. Mesmo assim, o volume de ataques tem duplicado. Em 2017 foram 3.000. Em 2018 o número chegou a 5.900. Em 2018 nós fechamos com praticamente 64 prisões em relação a furtos e também cabos, né? Então nós temos trabalhado, mas o número é muito grande e é muito espalhado, né? É de difícil rastreabilidade, uma vez que ele acontece na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Quase 150 clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica foram atingidos e ficaram sem luz. Esta comerciante reclama da falta de segurança na região. Me quebra toda a minha rotina diária, o meu atendimento farmacêutico, não consigo trabalhar, não tenho sistema para trabalhar, não tenho luz para atender os clientes. Eu acho que tem que ter mais policiamento no nosso bairro. Segundo a CE, é possível denunciar o roubo de fios para a polícia e também pelo telefone 0800 721 2333, telefone na nossa tela. Maravilha se a denúncia acabasse com o problema, mas infelizmente não acaba. Sabe por quê? Porque roubo de fio de cobre não dá nada. Apesar de prejudicar a vida de centenas, muitas vezes milhares de pessoas como hoje e causar prejuízos às empresas como a CE ou os pequenos comerciantes, a prisão preventiva desses bandidos não é determinada pela justiça porque eles roubam sem ameaçar diretamente alguém com uma arma. A pena é baixa e aí o que acontece? Eles seguem delinquindo. Já os receptadores até recebem penas que variam de 3 a 8 anos, mas como na maioria das vezes são primários, não cumprem nenhum período em regime fechado. E segue a polícia enxugando o gelo, indo atrás desses bandidos marginais sem que se tenha a possibilidade de tirá-los da rua. Por quê? Porque a lei é fraca. Até quando? A morte de um cãozinho de rua mobiliza moradores de São Cepé. As informações direto da redação com a Melanie Albuquerque. Boa noite, Mel.
Oi, Felipe. Boa noite para ti, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, com os cartazes, os moradores protestaram ontem lá no centro de São Cepé, justamente por isso que tu comentou. Câmeras de segurança flagraram o acidente, flagraram o momento em que o cãozinho Facão foi atropelado e arrastado, Felipe, mais de 4 quadras por um carro. No dia 14 de janeiro, isso aconteceu. O motorista não prestou socorro, apesar de ser avisado que o cachorro estava preso embaixo do carro em movimento. Infelizmente, Felipe, o cachorrinho não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. As imagens são fortes. O cachorrinho não resistiu. A polícia já está investigando esse caso, já está ouvindo testemunhas. Inclusive, identificou o proprietário do carro e deve chamar ele para depor ainda essa semana. E está bem claro que ele foi avisado várias vezes pela população. Um crime como esse não pode ficar impune. Sim, a gente vê ali, Felipe, no carro, uma moça, inclusive, levanta o braço para mostrar para ele. Tem uma outra cena em que um homem também vai atrás dele para comentar e ele não faz nada. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo ônibus na região central do estado, Mel. Pois é, o acidente foi no quilômetro 260 da BR-287, entre Santa Maria e São Pedro do Sul. Esse vídeo aí é de instantes depois que o ônibus saiu da pista e tombou sobre a vegetação na beira da estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 15 passageiros tiveram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Havia aí cerca de 30 pessoas no coletivo. O advogado da empresa Expresso São Pedro disse que está sendo prestado todo o atendimento necessário aos feridos. Obrigado. A polícia conseguiu recapturar 8 dos detentos que fugiram do presídio de Passo Fundo na semana passada. Neste fim de semana, 8 foragidos foram recapturados. 7 saíram de lá. Polícias Militar e Rodoviária Federal fecharam o cerco em estradas da região. No sábado, a PRF tentou abordar 2 veículos em uma rodovia. Um dos motoristas fugiu e abandonou o carro em Seberi. Os 4 ocupantes foram presos no mesmo dia em uma área de mata. O outro automóvel seguiu em direção a Erval Seco. 2 dos ocupantes foram presos ainda no sábado pela manhã. O terceiro foi localizado domingo, escondido em um frigorífico. A suspeita é que o 8º detido participou do plano de fuga. Eles já estavam preparados para fugir, roubaram carros e cometeram crimes para se capitalizar. Eles estavam tentando conseguir dinheiro, fazendo roubos em postos de gasolinas ou residências para terem dinheiro para continuarem cometendo outros crimes maiores. Enquanto a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar se unem nas buscas pelos bandidos, dentro da casa prisional, a Superintendência de Serviços Penitenciários instalou uma força-tarefa para auxiliar na gestão e identificar os problemas do local. Já a Polícia Civil investiga se agentes penitenciários também participaram da ação, facilitando a fuga. Os servidores que trabalhavam como diretor, subdiretor e chefe de segurança do presídio de Passo Fundo foram transferidos para outras cadeias. Segundo a SUSEP, a medida é normal em casos de fuga. Eles devem trabalhar em outra região e longe das funções de direção. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Débora. 5 anos de campinho. 5 anos de muita alegria nas nossas 4 linhas. Muita gente querida já passou pelo nosso campinho. Muitos colegas, né, cresceram e voaram graças a terem pousado junto com a gente. E quantos nomes, né, importantes também já participaram das nossas brincadeiras, alegria e principalmente o telespectador que nos acolhe com tanto carinho nesse tempo todo. Bom, vamos lá, rapidinho, dupla Grenal, o Grêmio iniciou goleando o teu Noia. Por que tu quer falar uma coisa que já aconteceu ontem, Felipe? Hoje é segunda, não fica querendo dar notícia velha, né? Felipe. Notícia velha não dá, a gente tem que atualizar. É o seguinte, pessoal, o Grêmio joga quarta-feira contra o Aimoré. Por que eu vou falar de domingo? O que aconteceu domingo já passou, entendeu? Tá bem. Agora eu tô de mal com meio mundo. Foi doloroso. 4 guris, ó, estão tudo no meu caderninho aqui. O Capixaba, Pepe, Matheus Henrique. Até o Matheus Henrique, eu vou te contar, hein? Tô de mal com todos eles. Bom, o Grêmio tocou goleado. O Inter foi 1-0 só.
chutaço de longe. Ai, foi uma falha do goleiro, Carlão, né? O Emerson Santos comemorou, na hora da narração, o narrador disse que golaço. Não, foi um frangaço, vamos dizer assim, né? E o Odair Helman sacaneou, né? O Emerson Santos disse que como ele não fazia tempo que ele não comemorava, que jogador que não faz muito gol não sabe como comemorar, acaba se machucando, né? Na época dele ele fazia muitos gols, então ele estava acostumado com a comemoração. Agora foi séria a coisa, Felipe. 10 dias o Emerson Santos para se recuperar da lesão que ontem, na hora da brincadeira, acabou ocasionando o jogador. É muito urucubaca. Débora, amanhã, 12h30, depois do Coelho, você no ar. Parabéns pelos 5 anos. Para todos nós. E ó, sempre falo em nome de Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração. Pelo segundo ano consecutivo, o dinheiro público não irá financiar a principal festa religiosa de Porto Alegre. Para garantir a realização da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, uma vaquinha virtual foi criada. A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes é um santuário para católicos e também fiéis das religiões de matriz africana. Os remadores são um símbolo de uma época em que a devoção acontecia também pelas águas do Guaíba. A emoção é muito grande. Tu não tem noção do que é o prazer da gente estar aqui. O cara, quando vai fazer uma procissão, de dia 2, que nós temos uma procissão, que nós determinamos ela aqui, não tem quem não chore. A procissão, que reúne milhares de pessoas na capital gaúcha, sempre no dia 2 de fevereiro, segue para a edição de número 144. Mas manter a tradição religiosa não tem sido uma tarefa fácil. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes é considerada patrimônio de natureza imaterial da cidade de Porto Alegre. Há mais de um século, reúne milhares de fiéis de diferentes crenças religiosas. Mas pelo segundo ano consecutivo, os festejos não devem contar com recursos públicos da Prefeitura da capital e nem patrocínio. Por isso, a Irmandade de Navegantes criou uma vaquinha virtual para concentrar as doações e conseguir realizar o evento. É para poder sair uma festa com um mínimo de estrutura para acolher os fiéis que vêm aqui em Navegantes. O valor arrecadado não é aplicado apenas para a festa. Esse recurso ele ajuda a manter durante o ano o santuário, que tem uma série de problemas estruturais, de goteiras, de telhas, enfim, e o nosso albergue noturno, que é um albergue que atende há 50 anos aqui em Porto Alegre a população adulta em situação de rua, atendendo mais de 200 pessoas por noite. A meta é arrecadar R$200 mil. Informações sobre as doações estão na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS oficial. Vai lá! A temporada é de manga, uma fruta que traz vários benefícios para a saúde, inclusive regular o intestino. E aqui em Porto Alegre, um gigantesco pé de manga chama a atenção de quem passa pela rua. Em meio ao concreto do centro histórico da capital, uma mangueira cresce imponente dentro do terreno do Galpão do Plátano, um espaço voltado à sustentabilidade e alimentação. Ao lado da escadaria João Manuel, que completa 90 anos, a árvore carrega quilos e mais quilos de manga. E ela estava tão abandonada que nem a escadaria, né? E agora, porque a gente também criou um espaço aqui de uma feira orgânica, vai ser coletadas essas mangas e vendidas na feira orgânica. A manga é uma ótima aliada da saúde do intestino. Rica em vitaminas A, C, D e do complexo B, ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Segundo esta nutricionista, a manga é também fonte de fibras. 100 gramas da fruta contém 2 gramas de fibras. É muita fibra, então vai servir justamente para a prisão de ventre, né? Para que o intestino funcione melhor. Por ela ser bem fibrosa, assim como qualquer outro alimento que contenha fibra, ele vai ser de grande valor para a saciedade. Este chefe de cozinha especializado em comida local e sazonal utiliza a manga em pratos doces e salgados. Aqui ele ensina o preparo de um rolinho de couve com manga. Comece fatiando a fruta com casca e tempere com limão e sal. Depois faça fatias finas de beterraba. Use folhas de couve branqueadas, ou seja, passadas na água quente e depois fria. Sobre cada folha, coloque a beterraba, depois um creme de cebola, que é a cebola refogada e triturada. Por cima, coloque a
da manga. Use sementes de abóbora e girassol e finalize com creme de ricota. Depois é só enrolar e aqui ele decorou com flores de calêndula. Então aqui estão prontos os rolinhos de couve com manga e a gente vê, Rodrigo, que eles são praticamente crus, não é? É isso aí, uma receita que tende a aproveitar o que a manga tem de melhor, né? O que o verão tem de melhor, que é aproveitar os ingredientes frescos, aproveitar o que tem de melhor de vitamina neles e comer assim mesmo. Uma dica simples e muito saborosa. Delícia! E a gente volta daqui a pouco com o flagrante de um roubo à mão armada em Porto Alegre e ainda as informações da previsão do tempo. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Educação Adventista, muito além do ensino. Vamos direto à redação. Melanie Albuquerque tem o flagrante de um roubo de carro registrado no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, Mel. Pois é, Felipe, o homem aparece descendo do carro depois de avistar as vítimas. Ele caminha bem tranquilamente pela calçada em direção às duas mulheres. Olha aí, ele caminhando tranquilo. Uma delas está esperando que a outra saia do carro que acabou de estacionar. Só que aí não dá nem tempo dela estacionar direito, porque o homem já tira uma arma da cintura, mostra para a passageira e vai em direção à motorista. Ele obriga a mulher a entregar a chave. Em seguida, entra no carro e sai simplesmente, né? Vai embora levando o carro, enquanto as duas mulheres se afastam. Esse caso aconteceu... Muito bem, né? Sem nenhuma reação. Não reagir, exato. Agora é o seguinte, ó, a polícia pega esse bandido fácil, né? Porque a carinha dele tá fácil, né? Felipe, a imagem tá bem nítida, né? Tá bem nítida, dá pra reconhecer. Não tem dúvida nenhuma. E ele não tem medo nenhum também, né? Não, a gente já percebeu que tá tranquilo. Bom, Mel, início de semana com temperatura em alta em Porto Alegre. Pois é, Felipe, quem estava gostando daquele friozinho como eu, vai ter que se despedir, porque o calorão vai voltar ao Rio Grande do Sul. Vamos para os mapas para a gente acompanhar como é que fica a previsão de amanhã. A terça-feira vai ser de tempo firme em todo o estado. E esse sol vai fazer com que as temperaturas fiquem bem elevadas. A chance de chuva rápida apenas no norte gaúcho. O dia até começa com umas temperaturas ali mais baixas, mas é só para enganar mesmo. Faz 18 graus em Santa Rosa e 21 em Imbé. Mas durante o dia os termômetros se elevam e chegam aos 30 em Santa Maria e 32 em Uruguaiana. Na capital, tempo firme e abafado, assim como foi hoje bem abafado também. Não há previsão de chuva para Porto Alegre na terça-feira. As temperaturas vão variar entre 19 e 30 graus. Felipe, agora eu quero chamar uma imagem muito legal captada na madrugada desse domingo da superlua, exatamente. O Observatório Astronômico de Itaara, no interior gaúcho, abriu as portas para que os visitantes contemplassem a lua perto da 1 da manhã. O satélite natural pareceu maior porque estava no ponto da órbita mais próximo da Terra. Esse fenômeno acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Então, para quem não sabia o porquê dessa Lua, tá aí a explicação. Completamente encoberta pela sombra da Terra. É lindo, né? É maravilhoso. Imagina ver desse jeito. Ô, Mel, tu que é afinada aí, né? Porque a Lu, já que tu está substituindo a Lu, que é afinadíssima, o Coelho é afinado também para cantar. A lua, quando ela roda, minguante, lua é cheia, é meia... Ah, não sei a música. Eu muito menos, né? Mas assim, se fosse aquele sertanejo, tu sabe que eu faria, né? Tu é afinada, pelo menos. Então fiquem com as imagens da lua. Mel, obrigado a você. Até amanhã. Até amanhã. A gente volta, certo? Meio-dia e 30 tem o Coelho. Na sequência tem a Débora, que hoje comemorou 5 anos no Campinho. Fiquem com mais imagens maravilhosas registradas esta madrugada dessa mega lua aí. Tchau.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Educação Adventista, muito além do ensino.